Olá, curiosos! Os rios fornecem água, alimentos e transporte para comunidades em todo o mundo. Eles geralmente são belos, refrescantes e até divertidos. Mas por mais incríveis que os rios sejam, eles também podem se tornar mortais. Seja por causa da imprudência humana ou pelas armadilhas ferozes da natureza, há alguns corpos d'água onde é melhor você nunca colocar os pés. Aqui estão os 9 rios mais perigosos do mundo. Parece um simples riacho no norte da Inglaterra, mas há quem garante que ele é um dos mais perigosos do mundo, e quem cai ali não tem chance de sobreviver. O rio Wharfe se estende por 100 quilômetros, é raso e largo em sua maior parte, mas ao chegar em um ponto específico chamado Bolton Street, essa distância entre as margens cai para apenas 1 metro, e ele fica muito profundo. Esse estreitamento das margens cria uma espécie de gargalo que aumenta a pressão da correnteza, fazendo com que a água corroa a parte inferior das rochas, criando um abismo cuja extensão é desconhecida. Moradores locais alegam que nenhuma pessoa que acabou caindo no rio sobreviveu, e por isso placas como essa são comuns por ali. O rio Nilo é o mais longo do mundo. Ele flui por 11 países e deságua no mar Mediterrâneo. Ao longo da história, ele fez florescer grandes civilizações pela África, mas também sempre ofereceu inúmeras ameaças. Isso inclui crocodilos que podem se mover a 35 km por hora e matar mais de 200 por ano, hipopótamos que costumam atacar barcos, cobras venenosas como a mamba negra e mosquitos que transmitem várias doenças, como a malária e a febre do Nilo, responsáveis por adoecer milhões de pessoas por ano. Esse rio pode encantar qualquer um com suas águas profundas de cor avermelhada. Mas apesar de parecer bonito, certamente não é um lugar onde você gostaria de mergulhar. A cor da água é oriunda de altos níveis de acidez e concentração incomum de metais pesados, como cobre, prata e ouro. Claro, esses materiais atraíram a ganância dos humanos por séculos. O rio viu anos e anos de mineração ao longo de suas margens. A prática de queimar enxofre matou a vegetação e afetou a saúde de animais e humanos que viviam na área. O lugar é considerado uma das piores catástrofes ambientais da Espanha, e um mergulho nesse rio pode trazer de bônus uma série de complicações à saúde. Esse, como tantos outros, deveria ser apenas uma fonte de vida para humanos e animais, mas em vez disso é o rio mais poluído do mundo, na Indonésia, e representa um perigo extremo para as comunidades vizinhas, ameaçando a vida da fauna e da flora que antes dependiam dele. O problema começou com centenas de fábricas têxteis que despejavam seu escoamento industrial e químico no rio. Isso inclui corantes e produtos químicos tóxicos, como mercúrio e arsênico. Depois, o rio também se tornou um aterro sanitário grotesco para milhões de pessoas que vivem em suas margens, recebendo o peso de seus dejetos que parecem não ter fim. Durante a estação das chuvas, o lixo obstrui os sistemas de drenagem e faz com que as cidades inundem. Até bem pouco tempo atrás, esse era um mero mito para os ocidentais. Escondido na selva amazônica peruana, o rio era um segredo que as comunidades indígenas guardavam devido à sua santidade. Também conhecido como La Bomba, suas águas atingem temperaturas de até 90 graus, alto o suficiente para cozinhar pequenos animais vivos e causar queimaduras graves em humanos. O calor é geotérmico, mas curiosamente não vem de vulcões, e sim das profundezas do planeta. Os xamãs usam esse afluente do rio Amazonas para rituais sagrados. Quando um rio leva esse nome, nem é preciso explicar muito por que ele é perigoso. Localizado no Parque Nacional de Kakadu, na Austrália, esse é um dos 3 rios dos crocodilos, sendo do oeste e do sul os outros 2. Mas esse é o mais famoso porque há uma passagem parcialmente submersa. O caminho é raso o suficiente para que as pessoas atravessem de carro ou a pé, às vezes por necessidade, às vezes apenas pela emoção de uma experiência de quase morte. Aqueles que conseguem atravessar têm o direito de se gabar, mas muitas vezes carros e indivíduos são arrastados por correntes inesperadas para a água, onde crocodilos mortais se juntam e não têm medo de atacar. Esse é o rio mais fundo do mundo, com algumas partes chegando a 220 metros de profundidade. Seus perigos vêm na forma de muitas corredeiras, desfiladeiros e cachoeiras que representam uma ameaça para as numerosas embarcações que o atravessam, a maioria transportando mercadorias.
Uma das partes mais traiçoeiras é um amplo desfiladeiro, conhecido como Portões do Inferno, porque é virtualmente impossível navegar pela estreita formação. O governo soviético manteve a instalação nuclear de Mayak secreta até 1990 e passou por um período de invisibilidade, fazendo fusões nucleares e despejando resíduos radioativos no rio Tesha. O resultado? Um pesadelo nuclear que acabou contaminando mais da metade dos moradores de 40 aldeias que dependiam das suas águas. Após anos contaminando o rio, a União Soviética enviou pesquisadores para se certificar de que a situação estava sob controle. Os cientistas descobriram que, em apenas uma hora, o rio emitia 25% da radioatividade liberada na região durante um ano inteiro. Só após 3 anos que milhares de famílias foram realocadas. A instalação foi fechada há muito tempo, mas seus resíduos ainda permanecem, mas parte de seu leito foi coberto com concreto. E o maior rio em volume de água não fica muito atrás quando se trata de ameaças. Jacarés que parecem ter tomado esteroides, sucuris, que são inclusive as maiores cobras do mundo, e até tubarões cabeça chata, que vez ou outra fazem uma visita ao rio. Outras ameaças incluem peixes que se entram nos orifícios humanos e piranhas com dentes afiados como navalhas. Mas não é tudo. Se você fugir dessas ameaças, poderá se deparar com enguias elétricas que emitem 600 volts de eletricidade. E ao sair do rio, cuidado com aranhas armadeiras, algumas das mais venenosas do mundo. E aí, curiosos, qual desses rios você achou mais assustador? Me conte nos comentários. Até o próximo vídeo e valeu! Com 14 milhões de quilômetros quadrados quase totalmente inabitados, a Antártida é o continente mais isolado do nosso planeta. E como é de se esperar de um local tão longínquo e frio, ali estão uma infinidade de segredos esperando para serem descobertos.